Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Falaremos rapidamente sobre planos de saúde, SUS e coronavírus. E aí, a pergunta que fica é: meu plano de saúde tem que cobrir o exame do coronavírus? Sim. O plano de saúde ele tem que cobrir o exame, porque este exame ele foi inserido no rol de procedimentos da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, através da Resolução Normativa 453. Então, todas as pessoas que tenham planos de saúde de referência ambulatorial ou hospitalar têm que ter esta cobertura. E aí? E se porventura o meu quadro agravar por conta do coronavírus? Tem que cobrir este tratamento? Sim, o plano de saúde ele tem que cobrir o tratamento. E se porventura este paciente tiver alguma dificuldade em relação a esta cobertura, ele pode recorrer à Defensoria Pública ou a um advogado particular para requerer uma tutela antecipatória, uma medida liminar para que este tratamento seja realizado. E quando a gente fala no tratamento a ser realizado, pode ser que ele precise até de um home care, de um atendimento domiciliar. E quando a gente fala do atendimento domiciliar, é importante a gente destacar que o atendimento domiciliar, ele tem enfermagem, 6, 12 ou 24 horas, serviços como fono, físio, fraldas, medicamentos, insumos, materiais, médicos em casa. Muitas vezes o paciente ele não consegue ir até uma clínica médica. Então, por isso que a gente tem toda essa assistência do plano de saúde e tem que ter. Aí a gente encontra uma barreira, que é em relação aos 3 tipos de plano que nós temos: os planos antigos, os planos novos e os planos adaptados. Os planos antigos são aqueles planos que foram contratados antes de 1999. Os planos novos, posteriormente a 1999, e aqueles antigos que foram adaptados à Lei 9656 de 98, aí sim eles se enquadram da mesma forma que os planos novos. E para que serve tudo isso? Justamente para a gente saber se tem ou não cobertura de certo procedimento. Todos os procedimentos que estão no rol da ANS, eles devem ser cobertos para os beneficiários que têm planos novos ou adaptados. E aí? Eu tenho um plano antigo, o que eu faço se eu tenho um plano antigo? Eu não vou ter cobertura? Não, fique tranquilo, você vai ter cobertura sim, só que pode ser que você tenha um trabalhinho a mais, que tenha que entrar na justiça, requerendo uma equiparação para que tenha essa assistência. Então, resumindo, coronavírus, detecção através do exame, tem direito. Aí, se houver agravamento, tem direito ao tratamento? Tem direito ao tratamento. E se precisar fazer o tratamento em casa, eu tenho direito também. Lembrando que não é o nosso tema, vai ficar para uma outra live a questão previdenciária, mas todas as pessoas que precisarem de uma assistência, que tiverem um benefício, mesmo que não seja uma aposentadoria por invalidez, pode requerer de qualquer forma os 25% a mais no seu benefício. E isso pode ser requerido através de um procedimento administrativo, através mesmo do próprio INSS, e se não houver possibilidade, tem que entrar na justiça. E aí você não precisa nem contratar advogado se você não quiser. Você pode ir direto no juizado especial e requerer este aumento, majorar a sua aposentadoria em 25% a mais. Mas só é concedido se a pessoa tiver direito, né? Eu agradeço
essas mensagens, eu tô vendo muita gente mandando mensagem aqui, obrigada a todos, fico bem feliz, espero que de alguma forma esteja ajudando. Se vocês quiserem me enviar perguntas, mesmo que não dê tempo para responder agora, respondo depois e podem até encaminhar por e-mail, tá bem? Bom, vamos lá. Em relação, continuando a questão dos planos de saúde, tá? Quando que eu tenho que fazer este exame? Quando o médico indicar. Então, médico indicou a suspeita, aí sim tem que ser feito o exame. E aí o médico, geralmente, ele vai levar em conta o quê? O protocolo do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, alguns requisitos aí obrigatórios, básicos. Então, não basta ter alguns sintomas. Tem que ter um protocolo clínico para ter a indicação ao exame. E aí, a mesma coisa acontece no SUS. Então, em relação ao sistema público, como funciona? É da mesma forma. Infelizmente, a gente sabe que existe uma demora excessiva, profissionais, né, sem equipamentos. Então, a gente tá tendo, assim, de certa forma, uma confusão. Isso porque nós estamos ainda, segundo os especialistas, no início, que o auge agora será em abril. E ainda a gente percebe que o sistema, ele está ainda não estruturado para atender todas as pessoas e nem sabemos se haverá. Então, qual que é a nossa indicação? Se porventura houver a necessidade de um atendimento premente, de urgência, e esse atendimento seja negado ou pelo SUS ou pelo plano de saúde, o único remédio é recorrer ao Poder Judiciário. Caso contrário, esse beneficiário, este paciente, não será atendido. Os fóruns hoje, eles estão trabalhando, só que eles estão trabalhando, os servidores, né, os juízes, home office, como todos nós, né? Todos nós estamos confinados, em isolamento, e da mesma coisa acontece no Poder Judiciário. Então, hoje, existe um sistema de plantão. Essas tutelas de urgência, elas são apreciadas e essas pessoas, elas não vão ficar desamparadas. E é a única forma de conseguir este atendimento. Então, é importante que este beneficiário, ele haja rápido. Agora, se ele quiser apenas realizar uma denúncia, e essa denúncia pode ser até para a própria ANS, Agência Nacional Reguladora, que regula toda a parte suplementar, né, que são os planos de saúde, pode realizar e aí já deixar registrado essa denúncia, inclusive na ouvidoria do seu plano de saúde, tá? Bom, o que é importante? Aqui a gente tem a nossa cartilinha dos planos de saúde, inclusive tá no nosso site essa cartilha, você pode baixar até como e-book. Aqui a gente está falando sobre os prazos de atendimento, a gente fala sobre os prazos também de consultas. Só para vocês terem uma ideia, isso mudou, tá? E mudou porque são casos excepcionais em relação... São casos excepcionais em relação ao que a gente está atuando agora. Então, por exemplo, o que acontece? A gente tem a consulta básica, que era de 7 dias, agora, por ser um caso excepcional e de calamidade pública, a gente passou para 14. Consultas nas demais especialidades, que eram 14 dias, agora passamos para 28. E sempre vai ficar assim esses prazos? Não, os prazos não ficarão desta forma, tá? O que vai acontecer? Os prazos, eles só estão sendo alterados por conta desta excepção. A hora que voltar à normalidade, os prazos também voltarão. Por exemplo, consulta com nutricionista. Antes eram 10 dias, agora são 20. Com psicólogo, 10 dias, são 20 agora. Fisioterapeuta, mesma coisa, 10 dias, agora são 20. Consulta e procedimentos realizados em consultório, clínica, cirurgião, dentista. Para quem tem plano odontológico,
7 dias, agora são 14. Enfim, a gente tem essa mudança, e aonde eu encontro essa mudança de prazos, tá? Quem quiser o link é só me mandar um recadinho que eu mando o link, mas tá no portal da ANS, que é a agência que cuida disto. Então, é importante que a gente tenha essa atenção, porque de repente, um prazo que você estava acostumado, eu vou marcar minha consulta em 7 dias, não é mais. Temporariamente ficará como 14, tá bem? Então, essas questões a gente vai alterando ao longo do desenrolar de toda essa pandemia que a gente está vivendo. Então, esses prazos, né, na nossa cartilhinha, que estão nessa página aqui, nessa página 8, já não existem mais desta forma, tá? Mas voltarão. Importantíssimo, inclusão de recém-nascido no plano de saúde. Mamães que tiveram bebês, que terão bebês, precisam incluir, e se o plano for, né, hospitalar com obstetrícia, precisam incluir, fazer o procedimento administrativo, ligar para o plano de saúde e requerer a inclusão do recém-nascido no plano de saúde. Caso contrário, essa inclusão não vai acontecer. Então, é importante que essa mamãe ou papai ligue para o plano, e o prazo são de 30 dias a partir do nascimento. E por que eu falo isso? Por conta de tudo que a gente está vivendo. Então, se porventura, espero que não precise, mas apenas é uma orientação, se porventura houver a necessidade de um procedimento, de um tratamento do recém-nascido, é importante que esse recém-nascido esteja no plano dentro desses 30 dias, porque caso contrário, a partir do 31º dia, haverá a inclusão da carência. E aí, quando a gente fala de carência, a gente fala de 24 meses de doença pré-existente. Havendo doença pré-existente, tem que ter esse cumprimento de 24 meses. Então, é importante essa atenção especial para as mamães. Bom, então, além dessas questões, algo muito importante também que a gente fala é a não limitação de sessões, tá? A gente atende no escritório muitas crianças com autismo que precisam de terapias. Não pode haver em nenhum momento, nem neste momento que a gente está vivendo, nem no momento sem coronavírus, a limitação de sessões, seja limitação de terapia comportamental, de fono, de qualquer tipo de terapia. Isto não pode existir. Então, aconteceu, pode ou reclamar para o plano de saúde ou para a ouvidoria da ANS, apesar que sempre demoram muito para responder. A ANS, ela foi criada com a finalidade de regular toda a questão dos planos de saúde, sempre visando o interesse público, mas infelizmente ela não trata o beneficiário de forma digna como deveria tratar. Então, os pedidos que são feitos via ANS demoram muito tempo para ser solucionados. Por isso que hoje a gente tem uma judicialização na área da saúde, porque da única forma que a gente consegue resolver casos de tratamento de pessoas que necessitam premente de algo é através da justiça e é através da liminar. Então, a gente tem um crescimento gigantesco na área da saúde, mas por quê? Por culpa dos beneficiários? Não. Por culpa da ANS, por culpa do governo, por culpa dos planos de saúde, porque não dão assistência necessária ao beneficiário. A gente não tem todo um regulamento como deveria ser, a gente não tem uma padronização nesses atendimentos. Então, muitas pessoas têm plano de saúde, e aí o que elas encontram muitas vezes? Ou aumentos abusivos, que é um outro tipo de ação também que a gente faz muito no escritório, principalmente quando atingem 59 anos, 60 anos ou mais, que é no momento que essa pessoa, geralmente, ela vai utilizar o plano de saúde, ou
tem a questão das negativas ou não consegue nem agendar com o médico. Então, infelizmente, a gente tem vários problemas em relação a isto e a única forma deste beneficiário conseguir um tratamento, muitas vezes é entrando na justiça e através de uma medida liminar. E aí, o que eu também queria deixar aqui, que é importante dizer que não é só a medida liminar, né? A medida liminar é só um passo. Então, no nosso escritório, por exemplo, o que a gente faz? A gente não trabalha a curto prazo, a gente trabalha a longo prazo. Por quê? Se de repente essa medida liminar cai ou a sentença ela é improcedente, ou o acordo, a gente tem um acordo que nega o nosso pedido, este beneficiário, ele pode ter um prejuízo gigantesco. Então, a gente tem que trabalhar na ação até o final. Então, a liminar, ela é importante? Sim, ela é importante. Muitas vezes, ela garante a vida da pessoa. Ela garante o tratamento, o acesso à saúde, o acesso à vida, que está na nossa Constituição Federal, criada em 88. Mas não é só a medida liminar, é todo um trabalho que tem que ser feito através de uma demanda judicial. Bom, nós estamos numa época extremamente difícil, a Terra simplesmente, né, estremeceu, o mundo está sem chão, mas o que nós temos que levar, né, sempre em conta é que o dia de amanhã ele existe, nós temos o amparo legal, talvez não da forma que deveria ser, né? Existem muitas falhas ainda no Poder Judiciário, mas cerca, né, de 95% das ações que a gente entra no escritório, graças a Deus, são concedidas e a gente tem respostas favoráveis. Então, é a única maneira da gente conseguir salvar vidas, né, salvar famílias, salvar pessoas. E é importante que a gente trabalhe sempre desta forma, sempre da maneira de conseguir o tratamento. Bom, aqui eu vou encerrar e vou deixar aqui o nosso e-mail para o contato, contato@nakanoadvogados.com.br, para quem quiser mandar qualquer pergunta, tá bem? Obrigada, boa noite a todos.